Meu rádio chamou 3 vezes e então eu acordei assustado. Não era a primeira vez que dormi no trabalho, mas com certeza era a primeira vez que acordei ouvindo uma voz tão urgente. Isso não era bom, não sendo vigia noturno de um condomínio fechado. Limpei a baba seca que se juntou no canto da minha boca e olhei ao redor. Meu chefe não estava ali me encarando enquanto eu roncava, e isso já era uma coisa muito boa, mas esse seria o menor dos meus problemas, porque ser responsável pela vigilância da entrada de um condomínio fechado de luxo, esse detalhe não pode ser deixado de lado. É uma puta de uma responsabilidade. Agora junte a palavra noturno ao contexto, e essa responsabilidade é elevada à enésima vez. Por mais que a noite pareça tranquila, é durante ela que as coisas acontecem, que as coisas realmente ruins acontecem. E até o momento, essa tinha sido uma noite tranquila. Não havia uma única estrela no céu, e um vento suave soprava, atravessando a fresta no vidro da guarita. O rádio chamou de novo, mas estava difícil de entender. Acho que eu não estava entendendo muito bem. Mas era o Eric falando em meio a tanta estática. QSN, Antônio? Merda, cara, você tá me ouvindo? Pelo amor de Deus, cara. Foi o que eu consegui entender em meio aos chiados. Aquilo por fim me despertou e observei o lado de fora antes de responder. Do outro lado da rua havia um poste com uma luz amarelada projetando sombras ao redor de tudo. Levei o rádio até a boca, mas novamente o Eric estava falando. Merda, você tá me ouvindo? Pelo amor de Deus, cara. Eric geralmente era brincalhão, mas aquilo não parecia brincadeira. Eu respondi, mas ouvi apenas o chiado por alguns segundos. Meu coração acelerou no peito até que Eric voltou a responder. Ele então falou que precisava que eu fosse até a sua localização o mais rápido possível. Parecia realmente desesperado. A estática atrapalhou a conversa novamente. Na rua o único movimento era das árvores balançando com o vento. Não havia nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas sombras. Instintivamente levei minha mão até onde estava minha arma, mas de alguma forma não me senti mais seguro. Eric não falou mais nada, e o desconforto tomou conta de mim. Continuei tentando me comunicar com ele, até que o chiado foi substituído por um grito, que me fez cair da cadeira. Levantei às pressas assustado e saí da guarita um pouco hesitante. Segurei a arma nas mãos e olhei ao redor onde tudo continuava tranquilo. Só podia ser um assalto, e tudo que eu não queria naquela noite era ter que enfrentar um ladrãozinho de merda. Já estava imaginando ladrões pulando o Morro dos Fundos, no meu superior criticando o fato de ter acontecido no meu turno, e tudo que eu não queria era ter que me arriscar por aqueles granfinos desgraçados que dormiam em suas mansões enquanto eu trabalhava para ganhar uma merda de salário no final do mês. Peguei o rádio e falei que estava indo encontrar o Eric, mas que se aquilo fosse uma brincadeira, aí sim ele teria motivo para gritar. Peguei um dos carrinhos de ronda e comecei a dirigir entre as ruas vazias do condomínio, que era enorme. Estava mais escuro ali dentro, mas parecia tudo normal, sem nenhum alvoroço dos moradores, nem movimento que indicasse um assalto. Eu estava confuso. Até pensei que o Eric estivesse gritando por algum bicho, e se esse fosse o motivo, eu daria uma paulada nele. A única iluminação na última rua que levava até a localização do Eric estava mais escura que as outras, apenas com os postes acesos, e eles tinham uma distância de 20 metros um dos outros. Parei o carrinho quando cheguei à guarita do Eric, e então eu já pude ver que estava vazia. Saí do veículo e caminhei até lá, onde olhei e vi que realmente não tinha ninguém ali. Apenas a guarita, o vento e o escuro. Nesse momento, ouvi um som muito incomum que me arrepia até hoje. Era como um constante estralar reproduzido de forma nasalada. Tranquei meu maxilar nesse momento e por algum motivo não quis me virar. Continuei com os olhos fixos no vidro da guarita de Eric, e foi por ali que enxerguei de onde vinha o barulho. A alguns metros de distância, no outro lado da rua, em frente a uma das mansões, havia uma pessoa, se é que eu podia chamar aquilo de pessoa. Muito alta, devia ter 1,90 m no mínimo, e usava uma roupa incomum para a época do ano. Era uma calça que eu não conseguia ver direito, um casaco de esquiador com um capuz cheio de pelos ao redor de onde ficaria o rosto. O capuz estava puxado sobre a cabeça, mas não havia um rosto ali.
Era como uma roupa parada sozinha na calçada, fazendo aquele som nojento que estava me enlouquecendo. Eu me virei então e empunhei a arma. Identifique-se, eu falei. A pessoa não se identificou. Continuou imóvel sem falar nada, apenas fazendo o maldito barulho. Eu repeti uma série de informações padrão para assustar o possível invasor, mas ele continuava da mesma forma. Eu apontei a arma e fui me aproximando. Cheguei a pensar que aquilo era um boneco com rádio emitindo aquele som. Quem sabe uma brincadeira dos playboys mimados para assustar os guardas. Mas à medida que fui me aproximando, uma sensação muito forte de que não devia estar fazendo aquilo me tomou. Foi nesse momento que o pior aconteceu para mim. De onde devia existir um rosto me encarando, saiu uma espécie de tentáculo preto e grosso com a ponta mais fina. Aquilo se esticou na minha direção, e eu quase me caguei nas calças, quando fui arremessado para longe, por um Eric desesperado que apenas me disse para correr, e foi o que fizemos. Saímos correndo desesperadamente até as outras guaritas. Eu estava em choque, o que diabos era aquilo? Nós tivemos que dar a volta correndo, quando a coisa apareceu à nossa frente. Aquilo era muita loucura, e eu gritei pro Eric que o carrinho estava estacionado próximo à guarita dele. Corremos até lá sem ver a coisa novamente e entramos desesperados no carrinho. Fechamos os vidros até em cima, e quando comecei a dirigir sem saber exatamente para onde estava indo, provavelmente para longe dali, ouvimos um barulho muito alto de algo se rasgando, algo muito grande, o que fez as luzes começarem a se acender nas casas. Notamos algumas cabeças surgindo atrás das cortinas à medida que o barulho ia ficando mais alto. Ainda assim, eu só conseguia pensar naquele tentáculo. Que merda era aquela que eu tinha visto? Percebi que os ruídos do nosso carro acelerando também estavam acordando as pessoas, que nesse momento começavam a sair de suas casas. Só que foi aí que eu achei que ia morrer, e perdi o controle do quadrinho. Quando olhei para o retrovisor, instintivamente vi que aquela coisa estava atrás de nós. Mas agora não era a mesma coisa. Era uma coisa maior, como um ácaro gigante vestindo roupas rasgadas e sem rosto, de onde saía um tentáculo enorme, e aquilo estava vindo atrás de nós. As pessoas começaram a gritar loucamente e a histeria tomou conta do lugar. O tentáculo da coisa acertou o vidro traseiro e o quebrou. Eric começou a gritar também e eu estava em pânico tentando não capotar o carrinho, mas aconteceu. Ficamos ali virados com o carrinho, mas ainda conscientes, ouvindo gritos terríveis de desespero, gritos que nunca vão sair da minha cabeça. Eu sabia que as pessoas estavam correndo, e havia um som de algo pingando, partindo, caindo. Quando consegui sair do carrinho, a primeira coisa que vi foi um velho segurando uma espingarda e indo em direção à coisa. Mas antes mesmo de conseguir atirar, aquilo o acertou com o tentáculo, separando sua cabeça do corpo. E ao redor já haviam vários corpos despedaçados jogados nos gramados, na rua, e até mesmo havia um em cima de um telhado. Eu desmaiei. Quando acordei, estava no hospital, vivo. Queria saber do Eric, da coisa e o que tinha acontecido. Assim que acordei, a enfermeira trouxe até meu quarto um militar, daqueles que não parecem simpáticos, se realmente ele não foi. Ele me disse que Eric estava bem, e que já havia conversado com ele e com todos os outros moradores, porque precisava de evidências sobre o animal que havia sido responsável pela morte de 33 pessoas naquela noite. Ele ouviu tudo o que contei calmamente. Eu não omiti nenhum detalhe. E eu sei que ele acreditou em mim. Sei que ele sabia do que eu estava falando, porque quando terminei, ele me informou os meus direitos e disse que estava ali para cumprir uma lei que eu não conhecia, e aposto que a maioria das pessoas não conhece. Eu estava sendo convencido a não falar daquilo com ninguém. Na hora eu concordei, mas eu queria respostas, o que ele não me deu. Eu logo ganhei alta do hospital porque afinal estava bem, mas só pude sair acompanhado por um homem que se identificava como Wellington, e eu sabia que ele tinha alguma coisa a ver com aquela noite com o exército. Eles não respondiam minhas perguntas, e passaram a ter atitudes agressivas toda vez que eu tentava obter uma explicação. Eles não deixavam que tivéssemos contato uns com os outros ou com os moradores. A empresa me afastou por tempo indeterminado, mas continuou pagando meu salário, o que não fazia sentido nenhum vindo deles. Eu acabei adquirindo uma síndrome do pânico devido a tudo aquilo.
Não dormia, não comia, tinha medo até mesmo da minha sombra. Até que um de nós de alguma forma conseguiu ir até a TV e em um programa sensacionalista das 16 horas contou o que tinha acontecido. Era o Eric, e ele desapareceu. Os militares também se foram depois daquilo. Estávamos sozinhos e assustados demais para falar mais alguma coisa. Todos se mudaram do condomínio e o terreno foi vendido alguns anos depois, onde foi construído um shopping center. Eu nunca vou entender nada do que aconteceu, e eu nem mesmo entendo porque fui tão passivo e como me tornei esse bunda mole, mas eu sei que aquela coisa não era daqui, que não era desse mundo.